Ideias são as coisas mais importantes na Terra, e cada um de nós tem sua própria fábrica de ideias, em termos de equipamento padrão ao nascermos. O grande cérebro do Homo sapiens, o único membro sobrevivente do gênero humano, o bebê nasce e nós seguramos em nossas mãos uma criatura viva milagrosa, cujo potencial é desconhecido. O que pode surgir daquele cérebro surpreendente? E a partir desses ingredientes, que tipo de vida essa criança criará? É uma pena que pensar não seja um curso obrigatório nas escolas públicas e não, entre aspas, lembrar que é a maior parte do trabalho da escola, mas pensar 1, 2, 3, 4 e assim por diante até os níveis superiores da educação universitária. É a função mais elevada da qual o ser humano é capaz. Isso não é ensinado nas escolas de nossa nação. Pensar é algo que temos como garantido, o que todo trabalhador deveria receber ao terminar o programa de treinamento oferecido por seu empregador é um programa de fita cassete. O programa poderia ser chamado de Sua Vida e Seu Trabalho. Nele poderia ser encontrado muito do material com o qual estamos lidando aqui, e mais algumas coisas, como planos de poupança, recomendados, planejamento de emergência e testes de aptidão simples, projetados para ajudar a pessoa a encontrar a área principal de sua competência inerente. Existe um livro intitulado Know Your Own Mind, de James Green e David Lewis, publicado por Rose and Associates. Esse livro contém 9 testes que dizem ao leitor o que ele ou ela faz de melhor. Como está escrito na contracapa do livro, você aprenderá com apenas 9 exercícios rápidos. Que tipo de pensamento intuitivo, dedutivo e assim por diante você pode fazer facilmente? Como você pode usar essa habilidade para enriquecer e redirecionar sua vida? Como determinar seu grau de criatividade e maximizá-la para trazer ideias mais úteis para sua vida? Como avaliar sua capacidade de interagir com outras pessoas e como ampliar essas habilidades para alcançar mais pessoas? Como determinar o que é mais fácil para você aprender? Como transformar o que você descobre sobre si mesmo neste livro de leitura rápida? A melhor vantagem em sua vida pessoal e carreira, onde você será mais feliz, o que você fará de melhor e muito mais. Tudo isso é fascinante para a pessoa e abre todos os tipos de janelas interessantes de oportunidades. Opções, opções, opções. Exatamente as coisas que precisamos. Se quisermos executar os tipos de planos que maximizarão, pelo menos até certo ponto, o que somos e o que podemos fazer. E este programa de fita cassete teria uma seção intitulada Você Perdeu Seu Emprego? E a seção lidaria com o assunto O que você pode fazer? A comunidade quer a sua ajuda. Sendo a comunidade todos os Estados Unidos e um mundo livre, um bom amigo meu, Darren Barrett, de Ontário, no Canadá, um consultor em assuntos como gerenciamento de tempo, dedicou 800 horas para aprender espanhol tão profundamente que agora ele realiza seminários de negócios em vários países latino-americanos. Isso abriu um novo mundo de interesse, desafio e oportunidade para ele. 800 horas, aproximadamente o mesmo tempo que a maioria dos trabalhadores se dedica ao trabalho em apenas 20 semanas. Aprender a língua espanhola significa aprender ou começar a aprender sobre sua cultura infinitamente rica e fascinante. Quando Darren Barrett explicou por telefone como ele assumiu o trabalho de aprender espanhol, usando seus próprios princípios de gerenciamento de tempo e estabelecimento de metas, e o quão gratificantes suas experiências são,
Eu pude sentir sua empolgação e entusiasmo. Suas opções dobraram, e como os estrangeiros amam quando falamos com eles em sua língua nativa. Perder um emprego costuma ser a melhor coisa que pode acontecer a uma pessoa, sem energia, imaginação ou incentivo para olhar mais longe, a fim de obter maiores e melhores oportunidades quando empregado. Ficar repentinamente desempregado muitas vezes faz esse trabalho para nós. Após o choque inicial e o período de depressão, muitas vezes nos encontramos em um trabalho muito mais do nosso agrado e como muito mais oportunidades de progresso do que nunca proporcionadas pelo antigo emprego. Pesquisas sobre homens e mulheres de sucesso singular mostraram que seu sucesso dependia diretamente dos empregos que deixaram para trás, seja tendo pedido demissão voluntariamente ou tendo sido demitidos. Isso não faz diferença. Praticamente todas as pessoas importantes em nossa corporação foram formalmente empregadas por outras empresas que estão encantadas com seu trabalho atual e que prova que seus antigos funcionários estão num trabalho muito mais interessante e ganhando mais em termos de recompensas do que jamais ganhariam em suas vidas. Há uma excelente teoria nos negócios de que não devemos concentrar nosso pensamento nas coisas que estão indo mal ou que precisam ser mudadas, mas sim nas coisas que estão indo bem e produzindo mais receita. É por isso que pensar pode ter o maior retorno. Em outras palavras, não espere uma crise para começar a pensar. Em vez disso, encontre maneiras de melhorar e atualizar o seu trabalho enquanto ele está em seu melhor momento. E o mesmo tipo de pensamento funciona conosco. Não espere até que você perca um emprego para começar a pensar em possíveis alternativas. Pense nelas enquanto tudo estiver indo bem e você não estiver sob pressão ou sofrimento da falta de autoestima. Separe um bloco de anotações amarelo e escreva no topo da página: eu preciso de um trabalho melhor, mais interessante, mais gratificante. Antes disso, você pode primeiro se fazer a seguinte pergunta: esse trabalho pode ser encontrado na empresa em que eu estou atualmente? O que posso fazer por minha empresa atual que dará uma contribuição mais importante do que o trabalho que estou fazendo atualmente? Outra pergunta poderia ser feita: se eu tivesse como escolher, o que eu escolheria fazer para viver? Viver mais do que qualquer outra coisa no mundo. Se houver mais de uma opção, podemos fazer uma lista, numerado na ordem de importância adequada. Após cada ideia, podemos perguntar: estou nesse momento preparado para lidar com esse trabalho? E o que seria necessário para me preparar para esse trabalho? Outra pergunta pode ser: que tipo de coisa eu sei fazer que servirá melhor às pessoas desta comunidade, ou deste estado, ou deste país, ou do mundo inteiro? Seguindo por outra lista, enquanto rabiscamos essas ideias, mais ideias virão até nós. Cada nova ideia gera novas ideias sucessivamente. Como um peixe gera ovos e cada ovo gera novas ideias. Agora estamos pensando, agora estamos usando o equipamento que nascemos para usar e colocando para trabalhar a nosso favor. Nunca pense nessa forma sem uma caneta e um papel. De preferência, use aquele bloco amarelo que sugeri antes, certo? Use-o e página após página, se puder, contando que as ideias fluam. Para alguns, as ideias virão como uma torrente de primavera. Para outros, elas virão muito lenta e dolorosamente, à medida que o processo de pensamento é explorado. Mas conforme você se força a continuar e pensar, lembre-se que é um trabalho árduo. Conforme você se
força e continua, você verá que as ideias surgem melhores e com mais facilidade. Não pare enquanto tiver sua primeira ideia empolgante. Coloque-a no papel e sublinhe-a. Desenhe uma estrela ao lado ou um círculo ao redor. Então continue pensando em busca de novas ideias e melhores ideias. E elas surgirão. Trabalhe nisso em seu tempo livre. No início da manhã é melhor para mim. Faça isso por dias e semanas, até que você tenha elaborado pelo menos um plano A, e em seguida tente um plano B. Converse sobre essas ideias com sua esposa ou com seu marido. Faça com que ele ou ela pense a respeito. Vocês vão pegar rindo, encantados como uma criança, com suas novas aventuras e opções emocionantes. Ideias como essa podem nos dar autonomia. Ideias podem nos dar liberdade. Boas ideias são maravilhosas, são coisas mágicas. Elas explicam por que as pessoas muitas vezes têm muita renda, muito maior após a aposentadoria, do que jamais tiveram no trabalho ao qual se agarraram tão assiduamente por 35 ou 40 anos. Com a pensão para fornecer uma base segura, abaixo de qual sabem que não vão sucumbir, eles têm a confiança necessária para perseguir essas ideias. Eles não têm essa mesma confiança e coragem para persegui-las quando estão no emprego convencional. Está tudo bem. Não existe uma regra sobre como e quando devemos seguir nossas ideias, mas muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem: eu deveria ter feito isto há 30 anos. Meu Deus, imagine onde eu poderia estar agora, poderia estar hoje, e pense na diversão que teríamos tido. O fato é que não existe esse negócio de segurança. Enquanto estivermos vivos, a segurança só pode ser encontrada em ambas as extremidades da vida, antes e depois, não durante. Se preocuparmos por segurança durante nossas vidas, estaremos procurando por algo que simplesmente não pode ser garantido. Insegurança é o nosso estado natural, não é a quimera ou a monstruosidade cuspidora de fogo que achamos que é. Insegurança é autonomia e nos dá as opções que precisamos de interessante e desafio em nossas vidas. Não faz mal ter 6 meses ou um ano de renda guardado em algum lugar, o que também nos dá liberdade e autonomia. Nos dá tempo para fazer uma mudança. Uma boa ideia é uma ideia que resulta em uma mudança que é benéfica, e as boas ideias vêm em todas as formas e tamanhos. Em um domingo de manhã, um homem acordou às 8 horas. Estava bem disposto e resolveu levantar. Preparou um café, tomou um banho, se barbeou, usou a melhor loção pós-barba, depois voltou para a cozinha, tomou sua xícara de café e um copo de suco de laranja. Às 10 horas, voltou a se deitar na cama e abraçou sua esposa. Mais tarde, com seu próprio café e suco de laranja, ela disse a ele que era a melhor manhã de domingo, de que ele se lembrava. Então, para provar que ele não era o único que poderia abrir um precedente em um domingo, ela verificou a programação da televisão e ligou no jogo de futebol para ele. Mais tarde, ele foi servido com um delicioso almoço na mesa da sala. A ideia de tomar banho, fazer a barba e depois voltar para a cama e abraçar sua esposa em um domingo de manhã provou ser uma de suas melhores ideias e logo se tornou uma espécie de tradição de domingo. Uma boa ideia significa uma mudança positiva, e uma boa ideia que gera muito dinheiro não precisa surgir com um nada radicalmente novo. Há um sucesso maior em tudo que já é bem sucedido, por meio de boas ideias.
Se houver um negócio modesto na cidade que esteja trazendo lucro ao proprietário, esse negócio pode ser melhorado a ponto de obter um lucro maior ainda. Se houver um motel obsoleto em sua área que ainda esteja recebendo movimento suficiente para obter lucro, quando eu transformar em um motel super maravilhoso, haverá um lucro maior. Ou construir um motel super maravilhoso do outro lado da rua ofereça tantos benefícios maravilhosos que ninguém jamais pensará em parar em outro lugar. E quando tiver o maior sucesso possível, inicie um programa de recomendação. Inicie um programa de remodelação dos quartos, 1 a 1, para que o preço esteja em um estado de renovação interminável, como a ponte Golden Gate em São Francisco. Nunca diga, gostaria de chegar ao ponto em que possa começar a facilitar as coisas. Certamente você pode providenciar que o trabalho árduo seja feito por outros, mas você precisa continuar pensando e planejando para o futuro. Uma vez que uma pessoa fica sem nada interessante para fazer, ela começa a longa queda. Ela começa a desmoronar. As coisas começam a dar errado. Depois que você morre, você pode pegar leve. Você pode descansar em paz. As pessoas que vivem mais são aquelas que nunca ficam sem nada para fazer. São fazendeiros que têm novas safras para plantar e colher, novas vacas para ordenhar e uma centena de outras atividades que exigem atenção. São professores que têm uma nova turma todos os anos. São escritores que terminam de escrever sobre um assunto e logo passam para o outro. E são pessoas que nunca ficam sem ideias. Quando chegam ao fim de suas vidas, elas continuam progredindo, como um filme de cinema rodando sem parar. Aprendemos a ler o Ortega, que somos as únicas criaturas do planeta que nascemos em um estado natural de desorientação em relação ao nosso mundo. Todas as criaturas estão em casa no novo mundo, controladas inteiramente pelo instinto e reagindo automaticamente a qualquer estímulo que as afete. Elas nunca precisam se perguntar: o que eu devo fazer? Por que esse estado pré-planejado nos foi negado? Porque somos as únicas criaturas do planeta com o poder de criar nossos próprios mundos dentro do mundo em que nos encontramos. É um poder incrível de fato. É por isso que as ideias são as melhores coisas da Terra, pois são essas ideias que moldam nossas vidas. Infelizmente, para muitos de nós, é a falta de grandes ideias que moldam nossas vidas por sua ausência. Um poeta escreveu uma vez: abençoado é o homem que encontrou seu trabalho. Uma grande ideia de fato. Para o homem ou mulher que a encontra, se torna uma fonte interminável de interesse a explorar. O futuro representa uma perspectiva feliz. Uma grande ideia é que tal trabalho existe para cada um de nós. Se ainda não o encontramos, não podemos fazer nada melhor do que continuarmos nossa exploração até encontrarmos outra grande ideia. Nossas recompensas todos os anos de nossas vidas serão proporcionais ao nosso serviço. Estamos aqui, vivemos aqui, para servirmos uns aos outros. Bom pessoal, espero que tenham gostado da dublagem do grande Earl Nightingale. Esse sim tem muita sabedoria para explorarmos e vivermos uma vida de prosperidade, sucesso e abundância. Não esquece de deixar o like, compartilhar e vamos progredir juntos nessa vida. Você tem o poder em vida.